Nós vimos na semana passada o seguinte, que existem dois níveis de Benoni. Falamos que consta no profeta que Deus diferencia entre o justo e o perverso. Tzadik e Rashá, aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Então, no princípio, pensamos que talvez o justo é aquele que serve o justo é aquele que serve e o Rashá, o pecador, é aquele que não serve. A gente viu que não. O Tzadik, ele não serve Deus, ele é um servo de Deus. Ele é um Eved Hashem. Sim. O pecador, ele é um pecador. Ele faz transgressões, como o Dr. Felipe me falou para usar. Não pecados, mas sim transgressões. Então, ele com certeza não serve a Hashem. O que vimos é que sim, são duas categorias de Benoni, o intermediário. Que o intermediário tem aquele que serve Deus e aquele que não serve. E já explicamos o que é alguém que não serve Deus. É aquele que não se esforça. Não quer dizer que ele peca. Porque se ele é o Benoni, se ele é intermediário, quer dizer que não faz nenhum pecado. Nenhum, não tem nenhuma mancha. Falamos que até mesmo o pecado de Bitul Torá, de não estudar Torá, o Benoni não tem. Ele é perfeito, senão ele não seria Benoni, ele seria um Rashá, um pecador. Então, o que é um Benoni que não serve Deus? Mesmo que ele faz tudo, ele estuda a Torá o tempo todo, mas ele naturalmente é assim. É uma pessoa mais reclusa, ele é um introspectivo, ele é uma pessoa que gosta de ler, gosta de estudar. Então, já que ele vai estudar, ele aproveita e estuda a Torá, que é uma mitzvah, mas é o comum dele. Quando se trata de desejos, ele não sente desejo por comida proibida, por mulheres, ele não tem nada, é uma pessoa tranquila. Então ele é um Benoni, porque ele não peca, mas eu não posso falar que ele serve Deus. Agora, o Tânia diz o seguinte, estou nesses dois pontos aqui no meio, na segunda coluna. Isso. E assim entendemos o que consta na Gemara no Talmud, que diz que quem é aquele que serve Deus é aquele que estuda, ele revisa o seu estudo 101 vezes. Uau, 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 uau. Então ele diz o seguinte, que aquele que serve Deus é aquele que estuda, revisa 101 vezes o seu estudo, e aquele que não serve é aquele que revisa 100 vezes. Como assim? Hoje em dia é interessante que as pessoas têm que ler, certo? É importante a leitura. As pessoas leem uma vez um livro e consideram como se já sabem todo o livro. Se eles lerem duas vezes, já falam, uau, já revisei o livro. E a verdade é que não é assim. A pessoa tem que ler várias vezes para realmente gravar na cabeça. Então, as crianças estudando para escola, e ó, Você não acha muito rígido isso? a gente vai chegar lá. Por que o 100 vezes? Essa é a tua pergunta. Mas não por causa de você ver, de uma maneira geral. Vamos explicar. Bastante rígido. Vamos explicar. O que acontece? Eu dou aula na escola, tá? Eu leio uma vez a Mishnah, um tratado, um parágrafo. As crianças hoje em dia têm a impressão de que eles sabem. Eu já sei. É? Não, revisa para a prova, lê uma vez. Pode ver, a maioria das crianças revisam uma vez. Isso não é revisar. Isso é ler de novo. Sim. Revisar é realmente incorporar, leva muito mais. Mas a gente vai entender o porquê 100 vezes. O próprio Tânia explica. Por que 100 vezes? Por que aquele que estuda a Torá dele, revisa o mesmo assunto 100 vezes, é alguém que não serve Deus? Ele diz, porque na época da Gemara do Talmud, vamos lembrar que eles tinham a Torá Shebal Pé, a Torá oral, que a gente falou no estudo de Mishnah algumas semanas atrás. A Torá oral não é escrita. Então, como eu vou fazer para uma criança lembrar? Ou até um adulto, como ele vai lembrar? Tem que saber tudo de cor. Então, ele tinha que revisar. Só que não tinha livro para ele ler. Então, ele tinha que escutar 1, 2, 3, 100 vezes. É o que ele diz. Na época do Talmud, era costumeiro. Era assim que se fazia. Se estudava cada capítulo 100 vezes. Era normal. Então, hoje em dia, claro que não é 100 vezes. Por que não? Porque você tem acesso ao livro. O livro está na tua estante. Então você consegue ler quando você quiser. Naquela época, não. Se o menino não aprendeu aquilo na primeira vez, fazer revisão naquele dia 100 vezes, acabou, ele nunca mais vai ver aquilo. Ou daqui a 10 anos, como ele vai lembrar? Então tinha que decorar. Meu filho está estudando para o Bar Mitzvah, em boa hora, serão convidados, e ele tem que recitar um discurso racídico de cor. Sem ler. Preferencialmente. Se ele precisar ler, ele pode ler.
Mas como ele vai fazer isso? É o mais velho? É o Naftali. Mais alto. É isso, que já me passou. Mas o que acontece? Ele lê. Se ele lê 2 vezes, não serve para nada. Se ele lê 10 vezes, também não serve para nada. É o processo de memorização. Ele tem que ler, dizem 17 vezes. Talvez aí ele já começa. Então é isso. Mas ele, se ele não conseguir falar de cor, ele pega o livro, lê e acabou. E se ele não tem o livro? Não tem opção. Então, por isso, na época do Talmud, eles tinham que revisar 100 vezes. Agora, aquele que serve Deus, ele revisava 101 vezes. O que essa vez faz diferença? Então, o Tânia diz, como consta lá na Guemará, é o exemplo de uma feira de jumentos. Que um jumento, ele era alugado para 10 parsalot, é uma medida de distância. Para andar 10 parsalot, pagavam um zuz, que é uma moeda. Para 11 parsalot, pagavam 2 zuzim. De novo, vamos trocar para quilômetros. Então, para 10 quilômetros, pagavam um zuz. Para 11 quilômetros, pagavam mais um zuz. 2. Por quê? Um a mais deveria ser outra conta. O pessoal não sabia matemática. 10 é um zuz. 20 é 2 zuz. Por que 11 já é um zuz a mais? Por quê? Porque era normal os jumentos andarem 10 parsalot. 10 quilômetros, vamos dizer. É o normal. Então, se alugava porque o jumento aguenta. Ah, você quer esticar a distância um pouquinho mais? Mesmo um pouquinho mais, já é muito acima do que o jumento aguenta. Então, você vai me pagar o dobro. Entendeu? Então, na época do Talmud, era normal revisar 100 vezes. Era a rotina. Agora, então a pessoa revisou 100 vezes e fala, pronto, já fiz meu dever. Vou revisar mais uma, por Deus. Essa vez extra é dificílimo. Sair da zona de conforto é muito difícil. E ela é fora da zona de conforto. E por isso, o Tânia diz, Velachem, e por isso, a vez de número 101, que é mais do que ele está acostumado desde a sua infância, que era 100 vezes, vale por todas. E mais ainda, não só que vale por todas, mas ela está acima. Não é que é uma que vale mais. Ela vale muito mais do que todas as outras. E aí sim ele é chamado de Oved Elohim, ele é chamado de alguém que serve Deus de verdade. Porque ele saiu da zona de conforto para fazer algo mais. Por quê? Porque para mudar a natureza de alguém é muito difícil. Não é normal. Como a gente falou na semana passada, de uma pessoa que já gosta de fazer bondade, então ele dá tzedakah não é nada demais. Uma pessoa que já gosta de rezar, então ele rezar não é nada demais. É o costume. Então, se eu gosto de estudar, ou eu sou estudante normal, e eu estudei 100 vezes, hoje em dia, sei lá, 5 vezes, mas eu falo, não, agora eu vou uma mais. Eu já sei o livro de cor, mas eu vou estudar mais uma. Então, eu estou dobrando minha natureza. Isso é muito difícil. Para ele conseguir, ele tem que despertar um amor, ele tem que criar um amor a Deus muito forte. Para a pessoa conseguir fazer isso, de sair da sua natureza, do que ele está acostumado, ele tem que fazer um trabalho muito profundo no coração dele. O coração não quer. O Yetzer Hara, um instinto de jeito nenhum quer deixar a pessoa fazer algo a mais por Deus. Tipo, ele fala, você quer estudar? Estuda só o que você está acostumado. E para aquela pessoa que já adora estudar muito mais, que ele está sempre estudando mais, pega um assunto que você não conseguiria estudar, que você não está disposto. Isso é tudo no lado de acertou, de fazer o bem. Você pode aumentar. O lado de não fazer o mal, surmerá, a gente já falou, que ele não pode pecar em nada. Ele tem que ser 100% nenhum pecado, nem falar mal de ninguém, nem pensar mal de ninguém, nem pegar nada de alguém, nem nada disso. Mas no lado de ser ativo, de se elevar, sempre tem o que fazer. Sempre dá para encontrar alguma coisa. E aí, como a gente falou, ele vai controlar a natureza que está no átrio esquerdo do coração, que é cheio de sangue, que o sangue é onde habita a alma animal, que de lá vem a natureza dele. Então, aqui a gente vê que mesmo um bom costume, quer dizer, uma boa rotina da pessoa, também vem da alma animal. Todo dia acordam 4:30 para rezar para Deus. A reza de Batiquim, que é muito cedo. No começo, se foi difícil,
eu estive servindo Deus, é o que a gente falou semana passada, que o Benoni, intermediário, ele pode oscilar entre servir Deus e não servir. Então, se eu começar a me forçar a acordar bem cedo para rezar, eu estou servindo Deus. Uma hora isso se torna natural. Então, eu tenho que achar outra coisa, mais uma dificuldade, mais um desafio para realmente poder servir Deus, para me considerar alguém que serve Deus ativamente. E não apenas, não peco porque não tenho vontade. Sair da zona de conforto é muito difícil. O Rabino Michel Tabatnik, meu colega na escola, ele foi rabino de Santos por uns 10 anos, ele me apresentou como chama? Uma síndrome muito interessante. Ele me apresentou a síndrome da decolagem. O que é isso? Se você vai no aeroporto, você vê o avião taxiando. Ele vai tá indo para a pista de decolagem. A velocidade desse avião é alta. É perigoso. Você ficar na frente, né? É uma boa velocidade. Se eu andar na velocidade que o avião está taxiando, eu vou ter que correr muito. Não sei se eu consigo. É uma boa velocidade. Então, a pessoa que é mais acomodada fala, tá bom, vai nessa velocidade. Mas você sabe que nessa velocidade ele não vai decolar. Para decolar, ele tem que sair correndo, tem que sair da zona de conforto. Então, tem gente que está com síndrome da decolagem. Tá bom, o que eu faço já está muito bom. Não é isso. O Tânia fala, você quer servir Deus? Saia da tua zona de conforto. Faça hoje uma coisa que você nunca imaginou fazer. Então hoje à noite eu vou fazer o Shema antes de dormir. Uma coisa que eu nunca fiz. E é difícil, porque o Shema antes de dormir, quando você já está meio schloff, não está cansado, pegar o livro é sair da zona de conforto. Uma hora... Mas aí ele dorme melhor. Ele dorme melhor. Não, mas rezar quando está cansado não é fácil, acredita em mim. Então o que acontece? Mas uma hora a pessoa acostuma. Procura outra coisa, procura onde você vai decolar, não ficar só taxiando. Essa semana eu escutei uma aula do Rabino Fanger, um grande rabino de Israel. Ele mesmo tem uma história de vida muito bonita. Ele ia ser um dos grandes reis do mundo. Tinha estudado tudo da Tailândia, essas coisas. E ele, num dado momento ele fez tchuvá. Ele conta toda a história, não vem ao caso. Mas ele contou... sempre a gente aprende da Megilat Esther, que você conta uma coisa em nome da pessoa que contou. Então, ele contou sobre outro rabino. E esse outro rabino eu não lembro o nome. Mas é um rabino que ele trabalha em trazer moças de volta para a religião. Então, ele, em Israel, tem as moças que estudam em escola pública, e ele tem uma escola para receber elas, mas com Torá. E claro que tem bolsa e tem tudo para as pessoas estudarem, se conectarem mais com Deus. Então ele faz uma apresentação, uma palestra grande. Essas moças escutam e logo depois na frente de uma mesa para elas se inscreverem, matricularem na escola. Então veio uma moça que gostou muito da palestra sobre Deus e tudo mais. Quero me matricular. Então quem estava recepcionando falou, olha, temos 4 regras. É um internato. Então primeira coisa, não pode calça. A menina pensou, não era nada religiosa, pensou, tá bom, não vou usar mais calça, vou usar saia. Também não pode t-shirt, camiseta. Tem que ser camisa com botão, é como usa na escola. Tá bom. Também não pode piercing no nariz. Não pode fazer Piercing. Aí ela pegou, tirou. E a 4ª regra é que não pode o piercing na língua também. Sabe aqueles que as meninas usam? Não pode. Aí ela fez assim. Não. Isso já é demais. Ninguém vê, eu fico com a boca fechada. Piercing sou eu me identifico, é o que eu mais gosto. Isso eu não estou disposta. Aí a moça que estava matriculando falou, olha, se você não topar tirar, você não vem para a nossa escola. A menina queria, mas só com piercing na boca, começaram a discutir. Aí esse rabino, o encarregado, o dono da escola, chegou para ver o que estava acontecendo. E falaram, essa menina não aceita tirar o piercing. Ele falou, deixa eu te contar uma história. Eu, assim como eu tenho essa escola para meninas, eu tenho uma escola assim para meninos. E uma vez, 4 dos meus melhores alunos, eles quiseram pular de paraquedas. Eu tenho medo, falei, olha, já não é para minha idade, meu coração não aguenta. Eles queriam muito que eu fosse junto. Muito. Eu fiquei com muito medo, tentei falar que não, mas não, Rabino, você tem que ir, é importante. Tá bom?
Fomos até o aeroporto. E eu imaginei que eu vou dar, né, vou sair lá francesa, escapar. Mas eles não deixaram, eles estavam à minha volta, falando, Rabino, sobe no avião. Não, oi, velho, não tenho medo. Mas por vocês eu subo. Subiu pelos jovens. E tá lá em cima o instrutor explicando, tem a cordinha aqui, faz isso. Coloquem capacete. Oh, não, quer dizer que eu vou pular. Não. Eles insistiram, por vocês eu coloco. Coloca o paraquedas. Só que ele pensou o que ele vai fazer. Ele é inteligente, Rabino à toa. Então ele vai fazer os 4 jovens pularem. E aí ele fica lá, ele desiste, acabou. Mas os jovens falaram, não, Rabino, você é na frente. Você é a nossa inspiração. Ai, meu Deus. Falou, não, tenho medo. Nunca vi alguém pular. Então combinado é que vão ser 2, o Rabino e mais 2. Certo? Vai ser 3. a fila. Ele seria o terceiro. Foi o primeiro. Foi o segundo. Ele era o terceiro. O que ele vai falar? Não vai pular? Já está na fila? Já está amarrado lá? Rabino pulou. Daí ele com o instrutor atrás. Eles estão caindo. O instrutor fala, não, puxa a corda. Fala, até aqui. Não vou puxar. Eu já subi no avião por causa deles. Já coloquei o capacete por causa deles e o paraquedas. Agora ainda puxar a corda? Não vou. Então, o que o Rabino falou para a moça? Você já fez muito. Já aceitou não usar calça. Já aceitou não usar camiseta. Já o piercing no nariz. Na orelha, pode onde quiser, mas no nariz não. Você só falta o da boca. Faz isso não porque a escola pede. Faz isso por você. Você usa o piercing, não o piercing usa você. Ela escutou e tirou. Passaram-se poucos anos e esse rabino ia fazer uma grande palestra, uma convenção de moças e ele contou essa história. Uma vez a moça da língua, o piercing, eu contei do paraquedas. Eu quero falar para vocês que essa moça está aqui, entre todas as mulheres. Levanta. Ela ficou meio sem jeito, mas levantou, todo mundo aplaudiu. E ele contou o seguinte, que quando ele confiscava esses piercings das moças, ele colocava no saco do talit, saco de veludo, né, uma bolsa, ele colocava lá. Por quê? As pessoas olham para aquele que o Rabino está doido? Não, porque cada um desses é a história de alguém. Representa uma moça que se entregou. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas essas são. E ele contou que dessa menina que não queria justo da língua, ele colocou por cima como a coroa de tudo. O que é isso? É uma pessoa que aceitou sair da zona de conforto. É alguém que serve Deus. Esse é o conceito que o Tânia está passando. O que é alguém que serve Deus? É alguém que faz mais do que a natureza. Está sempre buscando se sobressair, se transcender. Vezui avodat amala Benoni. E esse é o serviço completo do Benoni. Isso é o perfeito. O Benoni que ele faz isso, que ele cria esse amor tão intenso no seu coração por Deus, ele é perfeito. Agora, isso não é para todos, nem todo mundo consegue. Agora só vamos continuar que estamos acabando já o capítulo. Ele diz o seguinte, esse é o serviço perfeito para o Benoni, é aquele que luta contra a sua própria natureza para se transcender. Tem um outro jeito do Benoni ser considerado alguém que luta por Deus, que não é tão completo, mas também é muito válido, que é aquele que não que ele cria um novo amor por Deus, que ele batalha, mas vamos lembrar que a gente falou que cada pessoa tem um amor dentro de si, um amor por Deus, oculto, que só se revela em momentos extremos. Então, se o Benoni, ele não chegou naquele nível de batalhar e fazer muito a mais do que ele consegue, mas pelo menos, ele durante a reza, ele se esforça muito em revelar esse amor oculto. Ele não está criando um novo amor, mas ele está revelando, isso também é chamado de serviço a Deus. Por quê? Porque isso também é muito difícil. Não é tão difícil que nem fazer algo contra a própria natureza, mas é suficientemente difícil para falar que ele não é um acomodado, não é alguém que só não peca porque não peca, entendeu? Que é o Benoni mais fraquinho, por assim dizer. Então isso também se chama um serviço, que ele está batalhando contra a sua natureza e contra o Yetzer Hará, através de despertar esse amor oculto. Isso é muito melhor do que aquele que não tem guerra nenhuma. Que para aquele que não tem guerra nenhuma, que ele reza facilmente e tudo ele faz, take it for granted, né? Ele já tem tudo facinho. Então ele é um Benoni, ele é um intermediário, perfeito, porque
Perfeito no sentido de que Baruch Hashem, ele não peca, ele faz mitzvot, mas ele não é alguém que serve a Deus. Então agora a gente entendeu o que o Alter Rebbe trouxe no começo do capítulo 15, que o Benoni tem aquele que serve Deus e aquele que não serve. E ele é Benoni. É muito bom. Que a gente possa alcançar o primeiro nível, tá bom, mas como falamos na aula passada, cada um de nós, mesmo não sendo Benoni ainda, a gente consegue fazer isso de alguma forma. Em algum assunto eu consigo servir Deus. Como? Aí cada um tem que escolher. Hoje, o que eu vou fazer que eu nunca pensei em fazer? O que eu vou fazer em qualquer âmbito? Pode ser na reza, pode ser em ajudar alguém. Onde eu vou encontrar algo que me tire, que me chacoalhe? Sabe? O que eu faço todo dia não é o suficiente para hoje. Quando a pessoa faz isso, então é aquela velha comparação, como você sabe se um peixe está vivo ou não. Se ele nada contra a maré. E o peixe nadando não é novidade nenhuma. Se ele está indo contra a maré, então você sabe que ele está high, que ele está vivo. Então cada um de nós tem que olhar para si mesmo e perguntar, será que eu estou vivo? Tinha um rabino na Yeshiva que ele falava sobre esse assunto de fazer, se esforçar. Ele era meio... falava de uma forma um pouco grosseira. Ele falava, tem gente que está viva porque o caminhão não passou por cima. Entendeu? É aquele que um dia, e outro dia, e outro dia. Não. Será que hoje eu estou vivendo? Será que hoje eu estou saindo da minha zona de conforto?